Volvo, pela segurança de todos. Vamos lá. Gente, vamos falar agora de uma história que tem aterrorizado o país. Presta atenção, Adriles. Há 9 dias, uma força-tarefa montada com 200 policiais atua para capturar Lázaro Barbosa, suspeito de assassinar 4 pessoas de uma mesma família no Distrito Federal. Conhecido nas redes sociais como o serial killer de Ceilândia, o homem é suspeito de cometer crimes como homicídio, roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Paulinha, o que se sabe até o momento sobre o caso, hein? Olha, cada hora aparece uma coisa nova, né? Aterrorizante, né, Paulinha? É uma ficha corrida aí realmente bastante extensa, como você falou, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás está toda mobilizada, são 200 policiais federais, civis, militares, rodoviários federais, agentes usando aí uma plataforma de observação elevada, que tem câmera de infravermelho para tentar achar esse cara. Eles já chegaram a fechar 10 quilômetros ali nas estradas, barreiras, e tá muito complicado mesmo, porque parece que esse cara, ele é acostumado a andar, a dormir no mato, ele não tem residência fixa, né? Ele já morou em Barra Mendes, em Águas de Lindóia, em Goiás, em Girassol, no Sol Nascente, lá no Distrito Federal. Então, assim, os policiais já encontraram pelo menos 2 esconderijos desse suspeito na região do INCRA 9, com colchão, roupa, lona, água, mas é um cara que realmente tá solto, né? Um bicho solto, assim, ele vai se escondendo, vai indo de um lugar pro outro, não tem ligação com ninguém, não tem muito a quem recorrer, que nem falaram aqui que se ele tivesse mulher, mas não, entendeu? Então, assim, é uma coisa difícil mesmo. Isso. Parece que ele tem esse expertise de caminhar e morar no mato, tanto que já acharam esses 2 esconderijos dele, então ele deve ter várias bases, eu não sei, né, se a gente soubesse, esse cara já tava pego, porque olha quanta gente da polícia tá mobilizado, e fora as cidades aterrorizadas, com medo, né, de que aconteça alguma coisa, porque ele é muito impiedoso, ao que parece, muito perverso. Sangue frio mesmo, né, Paulinha? E a ficha corrida vem lá de 2007, quando o Lázaro Barbosa foi preso em Barra dos Mendes, na Bahia, acusado de duplo homicídio. A Secretaria de Segurança Pública disse que ele fugiu depois de 10 dias na prisão e que aí ele já passou a ser considerado foragido. A gente tá falando de 2007, hein, gente? 2009, ele foi preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, por suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Aí, em 2013, um laudo psicológico que foi feito lá na Papuda descreve o Lázaro como psicopata imprevisível, com comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional, falta de controle e equilíbrio. 2014, a prisão do Lázaro é convertido para regime semiaberto. 2016, ele foge da Papuda. 2018, é preso em Águas Lindas de Goiás, em cumprimento de 3 mandatos de prisão por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e estupro. Julho de 2018, foge de Águas Lindas de Goiás. 8 de abril de 2020, invade uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, aí em Goiás, golpeia um idoso com um machado, gente. Meu Deus. E é indiciado pelos crimes de roubo mediante restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma branca e por tentativa de latrocínio. Abril de 2021, invade uma casa no Sol Nascente, também Distrito Federal, tranca o pai e o filho no quarto, leva a mulher para um matagal e a estupra. Boa pessoa. Maio de 2021, faz uma família refém na mesma região. Ameaça moradores com faca e arma de fogo. Nesse crime, ele mandou as pessoas ficarem nuas das 19 até a meia-noite. Prendeu os homens no quarto e as mulheres tiveram de cozinhar e servir um jantar para ele. Nossa Senhora. Junho de 2021, Maluco. agora, Louco, 9 de junho de 2021, louco, esse que é cara quando tem isso se recuperação. tornou nacionalmente Mais público. popular. Ele invadiu uma chácara no INCRA 9 em Ceilândia, Distrito Federal, matou a tiros e a facada um casal e Legal. 2 filhos.
No dia 9 também roubou uma chácara em Ceilândia, depois do assassinato da família, rendeu o caseiro, o dono da propriedade e a filha. 12 de junho, foge para Cocalzinho de Goiás, em seguida atira em 4 pessoas, invade fazendas, coloca fogo numa casa ao fugir da polícia. Jesus. Uma coisa, assim, seríssima. 13 de junho, não para, né? E tá escalonando. Não consegue, né, meu? A polícia atrás. Peraí, é isso que eu tô impressionado. A polícia tá atrás, mas olha a dificuldade. Gente do céu, como que Furta ele um consegue carro, fugir desse abandona na E matar um sujeito BR-70 desse, após pelo amor de avistar a barreira, dando a sequência para essa fuga na mata, que é o que está acontecendo agora. 14 de junho, um caseiro disse à polícia que atirou nele, que viu ele ali entrando na casa e atirou. Ele foge depois de ser atingido. 14 de junho, ele é filmado no curral de uma fazenda entre os distritos de Edelândia e Girassol. E aí a polícia continua atrás dele. Caçada. Parece que ele pediu comida, fugiu para a mata novamente, está nesse movimento das matas e agora em 15 de junho, 2 policiais militares de Goiás foram baleados durante Mas ninguém buscas consegue do parar o sujeito. suspeito. O delegado diz que Lázaro fez casal e adolescente refém em Edelândia e uma parente da família relatou os momentos de pânico. Tem até uma gravação circulando, mas que não mostra muito, assim. Realmente esse cara, ele é impulsivo, ele é imprevisível e Indomável, sozinho, né, Paulinha? foge, Meu se Deus. mete no mato ali na região e tá muito complicado de encontrar e as pessoas muito aterrorizadas, né? Porque parece que não há limites. E aí as pessoas fotografam, diz que obriga as pessoas a fumar maconha, tem várias versões, né? E que faz rituais satânicos e que não sei o que lá. Tem alguns delegados que já definiram ele como satanista, que ele tem de uma psicopata, seita. Sei lá se é E aí tá essa história posta e a dificuldade de pegar esse cara, que como vocês veem, tem uma extensa ficha corrida, né? Desde 2007 por aí, desde 2013 já caracterizado como um psicopata. Então, muito complicada essa situação e eu até tô no Twitter aqui, eu tô ligada para ver o momento em que vão prender ele e também o que vão fazer com esse homem, né? O que não que soltar vai se nunca fazer? mais, que é um louco, Gente, que psicopata situação irrecuperável. horrorosa. Ou matar. Bom, gente, vamos perguntar para o Zé Maria Trindade, que está em Brasília, exatamente no local, na região onde está acontecendo isso, onde esse serial killer está. Zé, como é que está repercutindo essa situação aí? Meu Deus, esse cara foge sempre, a polícia não consegue prender ele. Conta pra gente, meu Deus, que situação horrorosa. Aterroriza, né? Chama a atenção que ele fugiu da Papuda, é uma penitenciária de segurança máxima, de Águas Lindas também. Olha, a situação é a seguinte, esta região onde ele está, ali na região de Águas Lindas, Cocalzinho, é uma região de chácaras, né? E já está sendo abandonada, todo mundo fugiu dali, tirou a família, né? E alguns disseram, não, vou enfrentar. Alguns tiraram a família e ficaram na propriedade à espera exatamente dele. No caso lá, um fazendeiro atirou nele, né? Ele chegou, atirou nele, ele disse, você me acertou. E aí depois se descobriu que não acertou, porque ele dormiu numa cama e não tinha sinais de sangue e tal. Ele é um mateiro, como se diz, acostumado e conhece muito bem a região. A indicação de que ele dorme em cima de árvore, fica intocado durante horas e tem uma expertise muito grande em lidar, inclusive, com caça. E numa das propriedades ele mandou fazer comida e guardou tudo numa mochila, ou seja, ele tem suprimento para ficar durante um bom tempo. Então, essa é a situação. Há também agora um raciocínio sobre como uma pessoa com laudo assim consegue uma liberdade provisória, como ele consegue um saidão. E aí eu chamo a atenção para uma cobrança que eu tenho já há bastante tempo sobre saúde mental. O poder público tem que identificar esse tipo de transtorno com bastante antecedência para evitar que esses crimes aconteçam. A saúde pública não liga para a saúde mental. Isso é identificável com facilidade por qualquer psiquiatra, e principalmente um psiquiatra forense, no caso dos laudos psiquiátricos que foram emitidos nas penitenciárias. Então, isso teria que ter um tratamento diferenciado. Isso não pode ser misturado, confundido com a violência nossa de cada dia. Isso é um tipo de violência específica que não deveria nem cometer um crime para já, com antecedência, ser retido pelas autoridades.
Até o pai desse sujeito, o senhor Edinaldo, tem vergonha dele e o considera como um monstro e tem medo dele. Diz que não vê há muito tempo, para se ter uma ideia. É um ser humano que veio com defeito de fábrica, né? Que situação horrorosa, né? E o que mais impressiona a gente é ele ter conseguido fugir de prisões tão fortes, com uma segurança tão forte. E o que a gente percebe é que existe uma manipulação, um espírito manipulador absurdo da parte dele, né? Porque como que ele consegue fugir e como que ele consegue uma liberdade provisória, Zé? Pois é. E para você ter uma ideia, são 2 polícias atrás dele, né? A polícia de Goiás, porque ali é a divisa entre o Distrito Federal, que tem a sua polícia, uma polícia especializada, muito boa técnica, cientificamente preparada, e a polícia de Goiás, que não fica atrás, não, é também boa. E existe a polícia de fronteira ali, que cuida da divisa dos 2 estados. E isso provocou, inclusive, troca de alfinetadas entre o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o governador daqui do Distrito Federal, que chegou a dizer que ele, o Lázaro, está fazendo a polícia de boba. Aí o governador de Goiás falou, a minha polícia não, minha polícia ele não faz de bobo não, está preparada. Acontece o seguinte, para você ter uma ideia, helicópteros, drones, cães farejadores, tudo em busca dele. Ele sequestrou uma família e a tornou refém, e quando ele viu helicópteros e drones, ele cobriu a família pelada, né? Ele tem um modus operandi, ele manda tirar a roupa e tal, e cobriu com folhas, de forma que o drone passava e não, através das imagens, não identificava. Isso é uma técnica de guerrilha, né? Que é um disfarce muito usado em guerrilha e ele está utilizando. Então, ele pode estar em qualquer lugar intocado e fica realmente muito difícil de tirá-lo. A última notícia que se tem de lá é que há uma demarcação de uma área, a área cercada, para vencê-lo pelo cansaço, mas fica muito difícil. Ele é acostumado a viver com pouco. Muito complicado, hein, Zé? Esse cara, ele é bem articulado, com certeza. Bom, Zé, eu quero me despedir de você, querido. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada por ter abrilhantado o nosso dia aqui com as suas informações. Continue atualizando a gente de tudo que está acontecendo e esperamos que peguem esse cara aí que está complicada a situação. Com certeza. Obrigado, Camila. Obrigada. Joel e Adriles, vamos lá repercutir esse assunto. Muito tem se falado, né, da cobertura em tempo real da imprensa e de como isso poderia atrapalhar a perseguição a um serial killer. Sim. O que vocês pensam sobre isso, até em relação a esse caso que a gente está abordando aqui? Pode começar pelo Adriles, vamos lá. Eu acho que não atrapalha necessariamente, não. Eu acho que até ajuda em certa medida, porque as pessoas sabem do rosto da pessoa, quem é a pessoa. Acho que tem onde está a pessoa, eu acho que ajudam a perceber, a fazer a investigação mais célere. Eu acho que tem uma questão aí, sobretudo a população do campo, né, que vive em fazendas, sítios. Eu volto a dizer que reiterar a defesa do armamento, sobretudo essas pessoas que estão no campo para poder se defenderem. Porque um psicopata louco, assassino, não adianta você não se defender e não se armar, porque ele vai te humilhar, vai te constranger, vai te assassinar, vai te estuprar de qualquer forma. E o Estado não tem condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sendo o país mais armado e mais bem defeso do mundo, ou seja, não tem o dom da ubiquidade. As pessoas também têm que ter a percepção de que tem que se defender de um monstro assassino desse, que não é vítima social, é vítima da própria índole e do desejo, né? O único medo que eu tenho é que se crie uma mitificação em torno, né? Sempre cria-se uma mitificação em algumas pessoas da questão do psicopata, aí fazem filme, fazem uma coisa meio esquisita, porque a liberdade sem responsabilidade é o que causa a psicopatia não só do indivíduo, como só social. As pessoas ficam encantadas não, fascinadas pela liberdade absoluta da pessoa que não tem freios para o próprio desejo. E, na verdade, o psicopata é o escravo do próprio desejo. E o desejo em si, ele sempre se esgota na sua consumação. E quando você não tem consumação, você cria o desejo da perversidade, o desejo de enganar, de matar, de locupletar, para além do próprio desejo de ser saciado. Ou seja, existe o desejo primitivo de fazer sexo, de roubar, de ter pra si o que você quer, é a pré-história. Existe o desejo psicótico e perverso de que vai além disso, de você torturar o outro ser humano porque seu desejo não se basta. Isso causa, não um encantamento, mas um fascínio das outras pessoas, mas, sobretudo, uma ojeriza e uma repulsa. Todo psicopata tem essa didática, né, daquilo que você não deve ser, que é escravo do seu próprio desejo, e a gente tem que aprender com isso e se defender disso, sobretudo sendo
armados. Eu tô vendo muita gente comparar com o caso Eloá, mas eu considero situações diferentes, né? Muito porque pior. ali do caso... Né, não, tô falando da cobertura da imprensa, né? Porque ali, como claro, teve um exagero, teve um erro estratégico mesmo da imprensa, né? Porque já se sabia onde que o esqueci até o Lindbergh, né? Estava ali no apartamento. Esse sujeito, ele tá circulando por regiões, a cada momento ele tá no local, e é importante que a população é um cara inteligente, saiba, né? Isso é que é perigoso. E tenha cuidado e fique em alerta. Poderia ser um problema se a imprensa estivesse revelando aí segredos técnicos da polícia, que poderiam, se o cara tiver acesso à mídia, ele poderia antecipar. Mas não sei se é o caso agora, acho que a população se beneficia, até sabendo, tá na minha região, vamos embora daqui, vamos se cuidar. Eu não acho, Adriles, que mais armas é a solução para casa. Quer dizer, não sou contra as pessoas do campo terem armas em casa, mas eu imagino que se ele entrar, não tiver arma, você morre, cara. Vai lá. As pessoas aí, da maioria, porque eu tenho certeza que a maioria dos sítios e casas que ele entra aí no interior, com certeza tem armas em casa e não conseguiram parar ele. Esse caso mostra, isso sim, falhas reiteradas do Estado. Do Estado que agora está com muita dificuldade de caçá-lo, mas está mobilizando suas melhores forças, mas que ao longo de todas essas décadas falhou de maneira gritante em conter um indivíduo que não tem mais de uma década, né, Joel? Desde 2007. Tem a menor capacidade. É o Estado bonzinho. Como é que alguém libera um cara desse da cadeia? Que não tem a menor capacidade de viver em sociedade. O Estado que falhou numa prisão que ele fugiu, e depois um Estado que falhou ao dar liberdade condicional para alguém que não tinha a menor condição de estar vivendo entre as pessoas. Então a gente precisa, claro, agora é importante, se você mora num sítio isolado, eu defendo totalmente o direito de você ter uma arma para se proteger. Agora, não é isso que vai solucionar o problema da violência. E sim, a gente melhora, né, Joel? Consertar as falhas sistemáticas do Estado como aquele que detém a supremacia dos meios de violência e que não soube usá-los nesse caso. Ok, Joel. Gente, a gente vai continuar acompanhando esse caso. Esperamos que esse cara seja pego, porque olha que situação horrorosa, né, Paulinha? Desde 2007. E mesmo com arma em casa, né, ele deve lidar com aquele fator surpresa, né? Enfim, ele não deve anunciar a chegada dele. De repente, ele até rouba uma arma, consegue se municiar mais ainda. É um cara muito perigoso, muito sabido da região que ele tá, como disse aqui o Zé Maria, é um mateiro. Então, uma situação perigosa. E essa questão da imprensa e da cobertura de crimes é curiosa, né, Vini? Quando a gente vê lá nos Estados Unidos, aqui a gente tá falando de um cara que tá numa área rural, né? Ele não deve estar assistindo televisão, né, gente? Não sei. Fico aqui imaginando Mas esse fator da imprensa, às vezes, é uma coisa que pega muito no psicológico do serial killer, porque muitos querem, às vezes, ser pegos e reconhecidos e querem ter Ibope, esse lugar, né, de essa questão midiática, essa espetacularização. Agora, também, acho que seria legal a gente ouvir a Ilana Casoy, que inclusive está dando algumas entrevistas. Ela vai dar entrevista no Pânico hoje, aqui da Jovem Pan. Vamos ouvir então a Ilana no Pânico, porque tem esses aspectos psicológicos, até da caracterização do tipo de crime, né? Se ele seria um serial killer, ou um outro tipo de criminoso, ou só um psicopata. Só não, né? Ou um psicopata perverso. Eu acho que vai ser bem legal hoje, então, a Ilana no Pânico, para saber um pouco mais do que dá para saber a respeito desse caso. Agora, quando o governo... Não precisa nem ter laudo, né? É uma pessoa normal, reconhece. Quando o governo encerra programas de saúde mental, as coisas vão piorar, né?